Senhores Deputados, peço que retomem os vossos lugares, por favor. Senhores Deputados, creio que estamos em condições de iniciar a segunda parte da nossa ordem do dia. Bom, assim sendo, vamos então iniciar a segunda parte da nossa reunião, que consiste numa audiência solicitada pela Burson sobre painéis publicitários ilegais, os desafios existentes e as soluções possíveis, designadamente regulatórias. Antes de mais, agradecer a presença dos nossos convidados e da delegação, peço desculpa, que foi enviado, está aqui. A delegação é composta por Natália Casimiro, diretora de Património e Relações Institucionais da JCDecaux Portugal, Filipe Infante, diretor-geral da JCDecaux Portugal, Daniel Vipel, da JCDecaux Portugal, diretora jurídica, e vêm acompanhados também por Maria Mel, da JCDecaux, Joana Figueiredo da Burson e Carla Martins, LLYC, que deve ter outra designatura, a LIC. E assim sendo, vamos então iniciar. A grelha de tempos foi distribuída pelos senhores e senhores deputados, que cumpre 8 minutos para a entidade requerente. Entramos numa ronda única para os grupos parlamentares, que terá até 3 minutos por cada grupo parlamentar, e uma intervenção final de 8 minutos para a entidade. Sem mais demoras, dou então a palavra ao requerente de audição até 8 minutos. 8 minutos. E depois toca a campainha. Excelentíssimo Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, começo por me apresentar, tal e qual como o Sr. Presidente anunciou. O meu nome é Natália Casimiro, sou diretora do Património e das Relações Institucionais da JCDecaux, fazendo nesse âmbito a gestão dos contratos e o contacto com os municípios, entre muitos outros parceiros. Estou acompanhada pelo nosso diretor-geral, Filipe Infante, e pela nossa diretora jurídica, Daniel Vipel. Antes de mais, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos concederam de podermos ser recebidos nesta Comissão do Poder Local e Coesão Territorial e partilhar com todos vós as nossas preocupações relativas à proliferação de painéis publicitários ilegais no território nacional. A rede faz parte do grupo da JCDecaux, que é líder mundial em publicidade exterior e é uma empresa cotada em bolsa. A rede está presente em Portugal desde 1965 e é especializada na exploração de painéis publicitários de grande formato. Para explicar melhor o que são os painéis de grande formato que normalmente designamos, porque o grande formato é algo de vasto, falamos de painéis 8x3. Vemos ali algumas imagens, que é o painel standard, digamos, em grande formato. E a rede consolida-se como uma referência no setor da publicidade exterior. Ora, enquanto operador económico, a rede vem sensibilizar esta Comissão para a necessidade urgente da aplicação de uma fiscalização eficaz no setor de out-of-home, na área do grande formato. A verdade é que já existe uma regulamentação, estamos conscientes disto, mas sentimos que existe uma falta enorme no que diz respeito a uma fiscalização eficaz nesta área. Apesar de alguns dos senhores deputados aqui presentes poderem estar familiarizados com o que é um processo de licenciamento de um painel publicitário, muitos porque são hoje autarcas, outros porque já foram na sua vida, mas de qualquer forma permitam-nos aqui relembrar os passos que são necessários para a instalação legal de um painel publicitário. Eu vou dar aqui
pela ordem e chama a atenção que esta é a ordem que se recomenda e que deve ser que é tida em conta. O processo de licenciamento para a instalação de um painel numa posição escolhida por um operador necessita previamente da instalação de um pedido de autorização para aquela localização, junto do respectivo município. Este pedido deve ser suportado por elementos técnicos e elementos formais para que se possa garantir a segurança da instalação do painel, nomeadamente. E são esses os elementos que estão na base da avaliação para a emissão da licença por parte do município. Além disso, e sempre que a localização de um painel se situa numa área, numa estrada que tem intervenção, que está sob a jurisdição da IP, Infraestruturas de Portugal, carece sempre de uma autorização por parte desta entidade. Terceiro passo. Após a aprovação do município da localização proposta, o operador tem de proceder ao pagamento das taxas de publicidade e ocupação de espaço público. É importante aqui referir que os municípios aplicam diferentes valores, mas que estimamos que há uma média de custo do valor das taxas que ronda os 3.300 euros por ano. O que permite ter uma ideia da relevância desta receita para o município quando o número de equipamentos de que falamos é de facto relevante. E o último, e era este ponto que eu digo que não pode ser ultrapassado em termos de ordem, este processo culmina com a instalação do painel. E este é o último passo do processo. Notar que um processo desta natureza, com vista a licenciar um painel publicitário e torná-lo legal, pode levar entre 4 a 6 meses. E isto é importante para que se possa produzir um licenciamento e ter um painel legal. Contudo, nos últimos tempos, temos vindo a assistir a um desvio significativo deste processo, com a instalação de painéis publicitários sem a devida conformidade legal. Ou seja, um operador que instala sem licença camarária ou autorização da IP e muitas vezes ainda que tem uma licença emitida pelo município, mas a realidade é que as dimensões que estão afixadas em termos de publicidade são muito superiores àquelas que foram objeto de licença. Imaginem os senhores deputados que existe uma licença para um painel vulgo como estes, de 24 metros quadrados. Mas em vez desta área publicitária, encontramos painéis com áreas o dobro desta área, com 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. Conseguem ter uma ideia de como o município é lesado? De facto, é um peso grande nesta situação. As consequências deste desvio são graves e permitam-nos destacar as seguintes. Perdas de receitas para o erário público, poluição visual que afeta a paisagem urbana, consequente desordenamento do território e uma concorrência absolutamente desleal que favorece aqueles que atuam de forma ilícita e que competem deslealmente no mercado. É fundamental que todos tenhamos em mente o impacto negativo que estas práticas têm na sociedade, no ambiente, na equidade, no mercado e sobre todos os cidadãos, que são os maiores lesados pela falta de receita que os municípios se veem privados e que poderiam traduzir-se em benefícios muito importantes para a vida destes cidadãos. No final do ano 2022, o Diário de Notícias publicou este artigo, que aqui está, e que demonstra a relevância deste tema, já nessa altura. Este artigo divulgou o valor da receita perdida anualmente pelos municípios a nível nacional e que na altura se estimava em 10 milhões de euros, referentes a mais de 3 mil painéis em situação de irregularidade. A rede estima que ao dia de hoje este valor seja até superior, em termos de número de painéis e valor de receita perdida. Desde essa altura, internamente, com os parcos meios que dispunhamos, fizemos um levantamento e recolhemos algumas provas junto de municípios e obtivemos mais de 500 respostas por parte dos municípios, atestando da irregularidade de mais de 500 painéis. Portanto, o que só por si demonstra já uma perda de receita superior a 1,7 milhões de euros. Estamos aqui disponíveis para, caso entendam, podermos partilhar convosco esta lista, se entenderem útil. Sabemos claramente que os municípios têm a intenção de agir de forma responsável, mas enfrentam, em relação aos painéis ilegais, um desafio enorme, muito devido à falta de recursos que têm, do ponto de vista técnico-humano, seja na fiscalização,
e na verificação da legalidade sob o ponto de vista da licença dos painéis, seja na forma como devem atuar na remoção coerciva dos painéis e, posteriormente, nos processos de contraordenação e aplicação de sanções. Portanto, é difícil conseguir ter estes recursos para agir. A inatividade e as dificuldades na fiscalização acabam por criar um ambiente propício à instalação ilegal destes painéis. Afinal, o crime compensa nestes casos. Contudo, hoje em dia já existem diversos municípios e entidades públicas que adotam boas práticas a nível nacional, evidenciando que uma fiscalização eficaz é plenamente possível e pode ser alcançada por meio de estratégias bem implementadas e uma maior colaboração entre todos os envolvidos. Existe já uma tendência que entendemos positiva e que já está a acontecer em muitos municípios a nível nacional, que é regular a instalação dos painéis publicitários de grande formato por meio de contrato de concessão, que estabeleçam até a obrigação do concessionário de promover a remoção dos painéis ilegais. Esta solução permite, como facilmente podem constatar, obter um controle eficaz dos painéis publicitários, contribuindo assim para o ordenamento do território, mas também e principalmente maximizar a receita do município. O município consegue ter o número de painéis que entende adequados ao seu território e consegue também ter a ocupação nas localizações que entende como corretas para o efeito. Existe ainda uma outra prática que também tem vindo a acontecer nos últimos tempos e que também aplaudimos, são as astas públicas, que permitem ao município definir, quando são municípios até de menor dimensão, definir o número de locais e painéis que podem ser licenciados e permite, de certa forma, abrir à concorrência, porque permite que muitos operadores possam estar presentes e licitar painéis. Ainda a nível internacional, e apesar de não queremos aqui impor outras realidades, é importante partilhá-las para percebermos muito o que se passa pelo mundo fora, mas têm vindo a ser desenvolvidos um conjunto de boas práticas com vista à dissuasão desta prática ilegal. Damos como exemplo outros países europeus, tais como Espanha, Reino Unido ou França, onde as coimas mínimas, e é importante salientar isto, são muito mais elevadas, atingindo valores na ordem dos 2.500 euros. E que são ainda diárias e cumulativas, ou seja, não se suspendem no discurso de um processo de contraordenação com vista à remoção de um painel. Aqui um processo de contraordenação, aqui em Portugal, pode levar meses. E no final, a aplicação da coima mínima é de um valor único que em muitos casos não ultrapassa 1 ou 2 centenas de euros. Mais uma vez dizemos, o crime compensa. Além do poder autárquico, as autoridades nacionais, e ainda a nível internacional, muitas vezes em articulação com ministérios específicos, como o dos transportes ou do ambiente, exercem também a fiscalização destes painéis no âmbito das suas competências, respeitando uma legislação quadro nacional. Podemos também aqui passar-vos uma análise comparativa, se assim o entenderem. Como proposta de solução, e indo mais rapidamente para estes pontos, esta Comissão Parlamentar e as eleições autárquicas que se avizinham são uma oportunidade para contribuir para uma reflexão sobre a fiscalização neste setor e, por que não, para a aprovação de medidas que consideramos urgentes e inevitáveis. Julgamos que este é um tema de relevo e da maior importância para a economia e para o ordenamento do território. As ações que aqui propomos foram também apresentadas ao Governo, em reunião no verão passado, com o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, enquanto parte da equipa do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que se mantém aos dias de hoje. Este plano de ação assenta essencialmente em 3 pontos. 1. Sensibilizar as autarquias e entidades competentes. Infraestruturas de Portugal e CCDR são caso disto, estas últimas sob a competência direta do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, para a importância do ordenamento da publicidade exterior e para o estrito cumprimento da regulamentação aplicável, reforçando os recursos humanos e técnicos no respeito à fiscalização, à remoção coerciva e à aplicação de contraordenações, e assegurar a cobrança da receita devida para os municípios para que esta possa depois ser aplicada em benefício dos cidadãos. 2. Reforçar a fiscalização da ação do Governo, por forma a assegurar que a IP, Infraestruturas de Portugal e as CCDRs exercem as suas funções fiscalizadoras e sancionatórias em áreas de estradas nacionais, autoestradas e REN, onde a ilegalidade destes painéis publicitários prolifera de forma mais intensa. Assegurar a aprovação de uma legislação adequada que promova uma harmonização da prática dos diferentes municípios na mesma área geográfica, com o agravamento da política de coimas,
de forma a que os painéis não migrem de municípios que aplicam coimas pesadas para municípios, muitas vezes ao lado, que aplicam coimas mais leves, assegurando assim a responsabilização dos infratores e dissuadindo, desencorajando esta prática. Atrevemos-nos a dizer que, idealmente, em coordenação com as autarquias, precisamos quase de 1 ml de publicidade exterior ao nível nacional. Concluindo, acreditamos assim que, com um compromisso claro, com o envolvimento e contributo de todas as partes, é viável estabelecer um setor de autovão sustentável, competitivo e devidamente regulado. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem o ter cedido. Muito obrigado. Senhores deputados, não é usual, mas vou ter que fazer um ponto de ordem à mesa. Nós temos um pedido de audiência para uma entidade que não é a entidade que está a ser ouvida. E, portanto, a continuação desta audiência dependerá da decisão dos grupos parlamentares. Porque a audiência que está pedida é para uma entidade que se intitula Burson e não pela RED, nem pela JCDecaux. E nós estamos a ouvir empresas no âmbito da sua atividade, que eu não limito à atividade de cada um, mas não foi este o propósito, nem é do conhecimento, nem da Comissão, nem dos seus deputados, as entidades que estão a ser ouvidas, porque só nos foi informado nas últimas horas quem seriam as entidades, nem o parecer daquilo que seria auscultado, e a decisão da votação para esta audiência foi tomada com base numa matéria que não é a matéria que está a ser discutida. E, portanto, eu creio que existe aqui uma entropia a esta questão e, no meu entendimento, deve ser deliberado, porque existem grupos parlamentares que não estão presentes porque podem ter abdicado de ouvir a Burson e, se calhar, não abdicavam de ouvir a JCDecaux e a RED. Considero que não temos condições para manter esta audiência, excepto se no recurso ao plenário todos os grupos parlamentares, sem exceção, considerarem que devemos continuar. Sr. Presidente, só para... Peço desculpa, agora a decisão é entre o plenário. Não podemos ainda. Não. Senhores deputados, eu coloco à discussão dos grupos parlamentares, não sei se querem suspender os trabalhos para reunir mesa e coordenadores, eu creio que é mais confortável, eu peço então que se mantenham apenas os coordenadores da sala e que façamos, peço desculpa à entidade, mas teremos que suspender os trabalhos durante 5 minutos para reunir mesa e coordenadores para decidir o que fazer com esta situação anormal, mas que é factual. Senhores deputados, a Comissão interrompe durante 5 minutos para reunir mesa e coordenadores e tomar a deliberação de como agir sobre a situação. Senhores deputados, fica só mesa e coordenadores. Nós saímos? Pois.